Artigo 84 da Constituição Federal, nós vamos falar agora sobre as competências do Presidente da República. Então vamos lá, compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Os ministros de Estado, portanto, nomeação é livre nomeação e livre exoneração. Na hora que ele quiser, quando ele bem quiser, ele pode exonerar os ministros existentes e nomear outros. 2. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Observe, pessoal, que o auxílio dos ministros de Estado já caiu em prova, dizendo que são seus conselheiros, que é auxiliado com o Conselho da República, com o Conselho de Segurança, com seus auxiliares, sempre. Quem auxilia, quem exerce auxílio ao Presidente da República são os ministros de Estado, para a direção da Administração Superior Federal. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Nós sabemos que existem alguns cargos, ou melhor, algumas leis que são privativas, a iniciativa são privativa do Presidente da República. Por exemplo, quando a criação de cargos públicos é um exemplo, iniciativa privativa do Presidente da República. O Poder Legislativo não pode, por exemplo, fazer um projeto de lei para aumentar o número de um quadro do funcionalismo público federal, da Polícia Federal, por exemplo. Só é iniciativa privativa do Presidente da República. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. O que é a sanção? A sanção é quando o presidente diz não a um projeto de lei. Um projeto de lei do Legislativo, por exemplo, aquele projeto de lei vai para o presidente. Ele sanciona, ou seja, ele diz sim, melhor dizendo, né? A sanção é quando ele diz sim, ele aprova, que ele está de acordo. É o controle preventivo da legislação, é o controle, então, legislativo preventivo. O veto é quando o presidente diz não concorda com o projeto de lei, então ele veta o projeto de lei. Ele diz sim, ele sanciona. O veto pode ser total, pode ser em partes. Então ele sanciona, ele promulga após a lei estar foi lá para a Câmara, para o Senado, foi aprovada. O presidente vai promulgar e fazer publicar as leis. Ele faz então a publicação das leis, bem como expedir decretos. Os decretos são decretos do Poder Executivo, que está dizendo aqui, e regulamentos para fiel execução. O que é a lei? A lei ela vem para disciplinar a Constituição. A Constituição ela não traz toda a legislação necessária. É preciso as leis para disciplinar as situações. E os decretos e regulamentos vêm particularizar essa lei em determinados casos. Então, como vai ser a execução dessas leis? Faça o decreto. Nós temos, por exemplo, lá no estado de São Paulo, nós temos a Lei Nacional de Acesso à Informação. No estado de São Paulo, o governador fez um decreto, o decreto 58052, que veio disciplinar essa lei no estado de São Paulo. Então, os decretos do Executivo vêm para disciplinar as particularidades daquela lei, assim como os regulamentos. Decretos e regulamentos são para execução dessa lei. E 5. Vetar projetos de lei total ou parciamento. Eu falei da sanção, sancionar. É atribuição do Presidente da República. E também vetar os projetos. O veto é quando ele diz não. Cuidado, o presidente não sanciona nem veta lei. Ele sanciona e veta projetos de lei. Cuidado, isso já caiu em prova e não dá para errar isso. Não dá. Isso aí não é questão que você pode errar, não, porque todo mundo vai acertar. Se você errar, você vai afundar a sua nota. Então, presidente, ele sanciona e veta projetos de lei. Pode ser total ou parcial. Ele pode vetar totalmente toda aquela lei ou parcialmente. Ele pode vetar, ele não pode vetar palavras. Ele veta inciso, alínea, parágrafo, artigo. Ele não pode vetar palavras soltas. Tem que ser um artigo inteiro, ou um parágrafo inteiro, ou uma linha inteira, ou um inciso inteiro. Palavras soltas ele não pode vetar.
Vamos lá, continuando. 6. Dispor mediante decreto. Olha, decreto do presidente da República. O que ele vai fazer? O que ele vai dispor? Sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Nós não estamos falando aqui de criação de cargo público. O cargo é criado por lei. Projeto de lei do presidente vai para o legislativo, é criado o cargo. Aqui não, olha. Organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesa, não implicou aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, ele pode fazer o quê? Ele pode, mediante decreto, ele decreta e está pronto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Organização e funcionamento. Observe que aqui nós não estamos criando cargos. B. Extinção de funções ou cargos públicos vagos. Ele não pode criar mediante decreto, mas ele pode extinguir funções públicas ou cargos públicos quando vagos. Não existe mais não existe mais funcionários naquele setor, o cargo está vago. E também não há necessidade mais de que outros funcionários públicos exerçam aquela função. Então, ele pode extinguir essas funções e os cargos públicos quando eles estiverem vagos. Não pode criar, extinguir funções ou cargos públicos. Dispor mediante decreto são esses dois aqui. Então, memorize: organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, não aumentou os custos, nem criou ou extinguiu, nem extinguiu órgãos públicos. Beleza, ele pode fazer. E na B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Cuidado aqui, vamos colocar uma cor diferente. Vamos pôr aqui um vermelho para alertar. Ele não pode criar nem extinguir órgãos públicos. Ele pode extinguir funções ou cargos. Funções ou cargos de determinado órgão. Ele não pode extinguir órgãos. Vai cair na sua prova, dizendo que o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de cargos públicos, quando vagos. Cargos de órgãos públicos, quando vagos. Sobre órgãos públicos, não. Ele pode extinguir cargos ou funções públicas. Ele não pode extinguir órgãos públicos. Então, você vai pausar o vídeo, leia mais uma vez essa letra A e B, para ficar bem tranquilo na sua mente, porque confunde. Ele pode criar. Ele não pode criar órgãos nem extinguir órgãos, mas ele pode extinguir funções e cargos públicos quando vagos. 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Por decreto, ele pode, então, manter relações e dar créditos a seus representantes diplomáticos dos estados estrangeiros quando vierem ao Brasil. O presidente vai lá e vai carimbar, ok, você vai representar seu país aqui no Brasil. 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Imagine que o Brasil faz um tratado de livre comércio com a China, com os tigres asiáticos. Ele celebrou um contrato ou convenções ou atos internacionais. Por meio de decreto, o presidente da República pode fazer isso? Pode. Depois, esse decreto vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai referendar, vai votar para aprovar ou não aquele tratado que já foi celebrado por meio de decreto pelo presidente da República. Lembrando que lá no artigo 5º, lá no finalzinho, lá diz que quando for um tratado de direitos humanos e for aprovado em 3/5, em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, será equivalente à emenda à Constituição. Aqui não é tratado internacional de direitos humanos, são tratados de convenções e atos internacionais, nada a ver com direitos humanos.
9. Decretar estado de defesa e estado de sítio. Observe. Ele decreta, aqui olha, é decretar o estado de defesa e o estado de sítio. O cuidado que eu digo a vocês aqui é o seguinte, ele decreta, mas são duas situações distintas, o estado de defesa e o estado de sítio. Por quê? Em que estão essas relações distintas? A relação do Poder Executivo com o Legislativo. E como se dá isso? Se dá da seguinte forma: o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, ele vai aprovar, essa é a palavra, o estado de defesa. O Presidente da República decreta o estado de defesa, remete então ao Poder Legislativo para ele aprovar. E, no caso do estado de sítio, o Congresso Nacional vai autorizar a decretação. No estado de defesa, primeiro o Presidente decreta, depois envia para o Legislativo aprovar. No estado de sítio, primeiro o Poder Legislativo autoriza, depois o Presidente da República decreta o estado de sítio. O estado de defesa, 30 dias, mais prorrogável por mais 30 dias. Não deu certo? Então decreta o estado de sítio, que serão 30 dias, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, ou em caso de... Isso foi em estado de calamidade pública. Se for em estado de ameaça das Forças Armadas estrangeiras, invasão ou declaração de guerra, será durante todo o período da guerra. Continuando, ainda decretar e executar a intervenção federal. A União vai intervir nos estados ou nos municípios por não estar cumprindo um plano diretor, por exemplo. O Presidente da República vai decretar e executar a intervenção federal. Continuando, 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Neste caso aqui, cuidado, se sua prova cair em redação oficial, guarde isso aqui, olha, redação ou correspondências oficiais, é mensagem. Ele encaminha mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. A sessão legislativa acontece lá no início do ano e ele vai remeter, seja a lei orçamentária anual, ou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou o projeto do plano plurianual. Projeto da LOA, projeto da LDO, o projeto do plano plurianual. Ele vai encaminhar através de mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. E vai expor a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 7. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Quem concede indulto é o Presidente da República. Olha, o indulto é concedido pelo Presidente da República. É diferente daquela saída temporária que o preso tem no Natal. Há muita confusão. Muitas vezes, aquela saída que o preso faz 7 vezes ao ano, inclusive no Natal para visitar a família, é confundida com o indulto. Aquilo não. Aquilo é concedido pelo juiz da execução penal. Aqui é o indulto, que vai ser concedido pelo Presidente da República. O Presidente da República decreta que todos aqueles que estão em regime semiaberto, bom comportamento, vão ser postos em liberdade. Isso é indulto. Comutar as penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Seja este órgão qual for, pode ser o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, entre outros. 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Observe somente que o comando supremo das Forças Armadas é do Presidente da República. É o Presidente da República que tem as Forças Armadas em suas mãos. Ele decide, ele nomeia os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promove seus oficiais e
nomeia para os cargos que são privativos. Não há segredo aqui. Aqui é uma decoreba mesmo que você terá que fazer. 14. Nomear, após aprovação do Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República e o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Não vamos nos preocupar aqui com essa parte final, quando determinados em lei. Nós vamos nos preocupar com o que vem anterior. Nomear, primeiramente, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele nomeia, é enviado para ele uma lista de nomes, que não compete agora falar sobre ela. Tem a lista sextupla e tem os detalhes de onde vem, uns vêm do Ministério Público e por aí vai. Os nomes são remetidos a eles. Ele escolhe, então, ele nomeia o seu preferido, o que ele escolheu ali. Ele escolhe um daquela lista e aquela lista é enviada, esse escolhido é enviado ao Senado Federal. Não é o Congresso Nacional, não é a Câmara dos Deputados. Indicado pelo Presidente da República, esses indicados que foi, dentre eles, o escolhido pelo Presidente da República, será enviado ao Senado Federal. O Senado Federal vai fazer uma sabatina, vai fazer um monte de perguntas e vai aprovar esse ministro. Ou ainda, os ministros dos tribunais superiores, seja STJ, Superior Tribunal de Justiça, entre outros. Os governadores ainda dos territórios, se caso houver algum território, voltar a ter territórios, também é o Presidente da República que escolhe os governadores dos territórios. O Procurador-Geral da República, o PGR, o Presidente do Banco Central e os presidentes e os diretores do Banco Central. Estes são escolhidos pelo Presidente da República, e o interessante aqui é que deve haver a sabatina do Senado Federal. Como a Constituição traz expressamente esses nomes, vale a pena memorizar. Os outros que puderem ser determinados em lei não há tanta importância, mas ministro do Supremo Tribunal Federal, os ministros dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e o diretor do Banco Central, este sim vale a pena memorizar, porque está na Constituição expressamente. Lembrando aqui que todos os tribunais superiores, aí entra Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal de Justiça, todos eles. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Nós vimos lá no artigo 73 que o ministro do Tribunal de Contas da União deve ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, ter idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública. Então, são esses requisitos que lá do artigo 73. Então, no caso do Tribunal de Contas da União, a nomeação será feita pelo Presidente da República, mas deve ele observar esses detalhes do artigo 73. É feito pelo Presidente e observado esses detalhes que nós acabamos de mencionar. Nós pararemos por aqui esse vídeo. No próximo nós daremos continuidade no artigo 84 ainda, no inciso 16. Até a próxima.